CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Quem nunca foi perguntado, viu, na compra, por exemplo, de farmácia, tá? Sobre o número do seu CPF ou até do seu plano de saúde. O problema é o que eles fazem com esses dados. Gilberto, bom dia para você, hein? Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, viu, Fernanda? Quem nunca, né? Quem nunca chegou lá na hora de pagar alguma conta da farmácia, pediu lá o rapaz do caixa, a moça do caixa, pediu lá o seu CPF, se tinha plano de saúde. Até algumas farmácias pedem para você mostrar a carteirinha do plano de saúde, para ele digitar lá o código lá do plano de saúde. Então, a pergunta, né, seria, primeiro, que são dados, né, que são dados privados e precisam ter algum tipo de consentimento para ser utilizado de uma outra forma, a não ser a questão da emissão da nota fiscal. Para qualquer outro uso desses dados, precisa ter o consentimento. E o consentimento, como é que ele ocorre normalmente nessa situação, né? De forma verbal. Ele pergunta se ele pode ter, você fala que sim e fornece os dados. Mas aí, nesse processo do consentimento, o que a farmácia precisa deixar claro para o consumidor é exatamente, primeiro, que dados ele está coletando, que uso ele vai fazer daqueles dados, com quem que ele, porventura, vai fazer algum tipo de compartilhamento daqueles dados e para quê? E por quanto tempo aquela farmácia ou aquela rede de farmácias vai manter, né, aqueles dados armazenados e quando é que ele vai apagar aqueles dados. Então, é muito fácil, né, de entrar e você fornecer os dados, né, mas nem sempre é fácil você retirar esses dados. Porque, assim, algumas pessoas talvez não saibam, mas a gente tem, segundo a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, o direito de, por exemplo, questionar a rede de farmácia para saber o seguinte: que dados você tem a meu respeito? Você tem meu nome, meu CPF, meu plano de saúde, as compras que eu já fiz nessa rede de farmácia, ou seja, que medicamentos eu comprei, que produtos eu comprei nessa farmácia. Então você tem o direito de saber, né, que dados aquela rede de farmácia tem a seu respeito. Então, o primeiro direito que você tem. O segundo direito que você tem também é pedir a exclusão, né, desses dados, né? Obviamente que não dados fiscais, mas dados de plano de saúde, por exemplo, né? Você tem o direito de revogar esse consentimento que você deu e pedir a exclusão desses dados que você forneceu para a rede de farmácia. E aí que entra o problema, viu, Fernanda? Porque nem sempre é fácil de você fazer essa solicitação de informação ou da exclusão. O que deveria ser o correto é ter algum tipo de link na página principal da rede de farmácias, exatamente para você entrar em contato com o representante da farmácia, da rede de farmácia, que vai fazer esse atendimento, e você você poder proceder essa solicitação formal para a solicitação, para a questão dos dados que ele tem ou a retirada dos dados. Nem sempre isso está tão simples no site das redes de farmácias. E também, ou você entraria, por exemplo, num chat via WhatsApp, ou por e-mail, ou mesmo num call center, mas isso realmente é bastante complicado, viu? Eu tenho visto que, em geral, a situação é bem complicada de você solicitar essa informação ou a exclusão dos dados. É um total despreparo. Inclusive, eles se negam a vender se você não fornecer esses dados para compra. Exatamente, né? Em algumas situações eu já presenciei de não venda mesmo, né, dessa situação. Inclusive não só em farmácias, como em outras lojas, né, lojas de chocolate, por exemplo, né, que você vai lá comprar, né, e eles se negaram a vender se eu não fornecesse meu CPF, né, nesse caso, né? Ou e não era o CPF para nota fiscal. Ou sob um suposto vínculo aí, fidelidade a desconto, né? Exatamente. E aí, mas se eu não quero o desconto, mas quero comprar o produto assim mesmo, sem eu entregar o meu CPF, o CPF até, de alguma maneira, ele precisa para emitir nota fiscal, mas meu plano de saúde não tem necessidade disso, não tem a menor necessidade de, ao comprar um medicamento, eu ter que fornecer meu plano de saúde, qual é o plano de saúde que eu tenho, mostrar a carteirinha. Isso realmente é completamente fora de propósito nesse caso, né? E aí a gente não sabe o que vai ser feito com isso. Esse que é o mais grave, porque se esses dados são compartilhados, por exemplo, com outros planos de saúde, ou mesmo com seguradoras, por exemplo, e aí quando você vai, por exemplo, fazer uma renovação de um seguro,
e talvez ele cobre mais caro, porque você, por exemplo, está comprando um medicamento, nem é para você, mas está comprando um medicamento que implicaria em uma doença pré-existente, por exemplo, ou você, até alguma pessoa vai fazer algum tipo de oferta ou participação de algum processo seletivo para uma oportunidade de trabalho, e ele vai ser excluído dessa oportunidade porque ele, porventura, tem algum tipo de doença pré-existente ou que tem algum tipo de situação que foi indevidamente compartilhado com essa rede de farmácia com, por exemplo, um empregador. Então isso é bem complicado. É isso. O Gilberto, tem vários ouvintes aqui, né, comentando aí sobre isso, né? O Júlio, por exemplo, o desconto é muito bom quando a gente fornece o número do CPF. E as pessoas acabam, né, nem pensando muito do que eles vão fazer com esses nossos dados. A Zeneide também fazendo aquela perguntinha, olha, a farmácia alega que com o meu CPF eu consigo obter descontos personalizados. Isso é verdade? Bom, ela está dando um desconto e realmente você está fornecendo dados. O problema é que qual é a implicação disso, né? Será que o prejuízo que você vai ter posteriormente, né, em fornecer os seus dados para essa compra vai ser maior, né? O prejuízo vai ser maior do que o desconto que você vai ter? E o que vai ser feito com esses dados, né? Ou seja, com quem esses dados vão ser compartilhados e para que esses dados vão ser compartilhados, né? Então essa é uma preocupação importante, a gente tem que ter ciência disso, né? Dessa situação. E assim, se eu me sinto desconfortável em fornecer os meus dados, né, é negar essa situação, né? E se eu já forneci esses dados e quero retirar, eu tenho o direito de solicitar formalmente que esses dados não sejam utilizados para terceiros, não sejam compartilhados para terceiros, nem para outro uso, a não ser, por exemplo, o uso fiscal, de emissão de nota fiscal, né, dessa natureza. Isso sim, isso está legalmente coberto, mas não para compartilhamento com terceiros. É porque no supermercado eu acho que eles fazem até bem correto, tá? Eles te perguntam, quer CPF na nota? Exatamente. Aí eles você fala que não, facultam, né? Ela vai emitir nota fiscal assim mesmo. Isso. Exatamente, ela vai emitir nota fiscal, né? Então, ela está de acordo com o fisco, o supermercado está de acordo com o fisco, mas ele não tem nenhum tipo de vínculo com o seu CPF, né? O que a rede de farmácia poderia fazer a mesma coisa também, emitir nota fiscal, né, sem ter o CPF lá. A gente precisa ter uma situação. Isso, algumas redes de farmácia já foram multadas em valores bastante expressivos, exatamente por um uso indevido de dados que foram coletados, né, de seus clientes, né, para essa situação. E isso, a ANPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, está olhando assim, com muito cuidado, muito critério, principalmente em informações sensíveis como informações de saúde, porque são informações que saúde e informações financeiras são as duas tipos de informações mais sensíveis que a gente tem hoje tratando, né, da parte de dados pessoais. E aí a ANPD está de olho assim, bem criterioso em relação a essas duas fontes de informação. A Márcia aqui está reafirmando, dizendo, eu também acho um absurdo essa história de ficarem pedindo nossos dados. Na verdade, eles nem pedem, eles exigem para você concluir a compra, né? E efetivar a compra e sair de lá com o seu remédio que você precisa. Eles lidam, né, com uma situação que é frágil. Se a gente está lá é porque a gente está precisando de medicamento, né? Exatamente. E muitas vezes está comprando um medicamento que não é nem para você, é para um parente, para um familiar, né? Mas aquilo vai ficar associado a você, né? Ao seu CPF ou até ao seu plano de saúde. Então é bem complicado, realmente bem complicado isso. Isso. Bom, vocês podem continuar participando sobre o CPF, viu? Porque tem um alerta de golpe aí, nós vamos saber qual é. O golpe tá aí. Gilberto, eu vi em muitas plataformas de tecnologia a história de que voltou um golpe do Pix para Android que limpa a conta. Exatamente, Fernanda. A gente até esse vírus, né, que faz a infecção dos celulares e rouba, né, troca, né, o destinatário e o valor do Pix. Ele foi descoberto em dezembro de 2022. A gente falou sobre ele aqui no CBN Tecnologia em março desse ano já, porque teve uma onda grande de ataques, né, e de vítimas desse vírus lá em março. A gente falou sobre isso e agora parece que voltou, né? Teve uma nova onda agora de ataques, de invasões usando esse vírus. É um vírus que quando infecta o celular, ao você fazer um Pix, uma transação via Pix, ele altera o destinatário, né, daquele valor que você está fazendo e o valor.
inclusive. E aí, com isso, você acha que está fazendo Pix para uma pessoa ou para uma empresa, e, na verdade, está indo para uma outra pessoa completamente diferente, num valor completamente diferente em relação a isso. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso ao fazer um Pix, uma transferência. Confere na sua conta corrente depois do Pix se realmente o valor foi para aquele destinatário e no valor correto, né? Checa com o destinatário se realmente chegou o valor, naquele valor correto em relação a isso. Por isso que também é tão importante a gente estabelecer limites para as transações de Pix diários, porque como é uma questão que agora é uma limitação da própria instituição financeira, né, o vírus ele não vai conseguir fazer uma transferência maior do que o limite que você tem, já que alterações de limite demoram 24 horas para que seja efetivada aquela alteração de limite. Então, isso é uma questão interessante, né? As formas de infecção normalmente são aquelas já conhecidas, ou seja, links maliciosos enviados por rede social, por comunicadores instantâneos, por e-mail, ou SMS, né? E uma vez que você clica nesse link, esse vírus infecta o seu celular e ele fica dormindo lá, esperando que você vá fazer uma transação de Pix, e aí com isso ele vai e faz aquela transação. Então, por isso que é importante que você sempre instale aplicativos das fontes oficiais da Apple ou do Google, tenha um antivírus instalado no seu celular, isso é interessante, mas o mais importante de tudo, desconfie de mensagens que têm ofertas muito satisfatórias, muito grandes, ou que tenham uma promoção que, assim, com descontos muito grandes em relação a isso, e principalmente aquelas mensagens que estimulam você na urgência. Você tem que clicar aqui, senão você vai perder o desconto, você tem mais 2 ou 3 horas para clicar aqui ou para baixar esse aplicativo, senão você vai perder essa promoção. Então, muito cuidado com essa situação e esse tipo de mensagem. Muito bom. A Beatriz, inclusive, está dizendo isso. Ela disse que estive em Belo Horizonte nesse final de semana, passei numa farmácia e lá não me pediram dado algum. E aí ela perguntou, vocês não vão me dar o desconto? E ele disse que nada tinha a ver com vincular, né, o desconto com o CPF. Tá certo. Veja que já é uma cadeia de farmácia, uma rede de farmácias que já entendeu a importância, né, de respeitar a privacidade e os dados pessoais dos seus clientes. Então, isso parabéns para a rede de farmácia que ela foi lá fazer a compra dela nesse caso. Então, isso é bem, bem importante. É isso. Gilberto, obrigada, viu? Até sexta, hein? Obrigado, Fernanda. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. Sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Um abraço. Um abraço.